E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre as mudanças do novo governo português e como isso pode impactar a questão migratória, como isso pode impactar os brasileiros que querem morar legalmente em Portugal. Na última semana saiu o programa de governo anunciado pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e eu me dei o trabalho de ler e trazer para vocês os principais aspectos, na minha visão, em relação aos imigrantes e como isso pode impactar vocês. E aqui dois pontos me chamaram muita atenção. Primeiro é o combate à xenofobia e descriminalização de imigrantes e também a discussão sobre uma análise mais rígida para a concessão de autorização de residência. Então, eu vou debater com vocês aqui sobre todos esses pontos e aqui você vai ter conteúdo de qualidade. Mas você só vai conseguir saber de tudo isso se você ficar até o final do vídeo e me acompanhar depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e hoje eu vou te contar sobre as mudanças do novo governo. A gente vai se basear no programa de governo para trazer quais são as perspectivas, sobretudo para o que é do nosso interesse, que é a questão imigratória, meus amigos. Nessa última semana, como eu falei para vocês, saiu um novo programa de governo e a gente vai trazer as principais informações sobre isso. Muito se fala sobre combate à descriminalização, atendimento humanista, sobre controle de fronteiras. Então eu vou trazer para vocês aqui quais são os principais objetivos, quais medidas que vão ser tomadas para isso e o que a gente acredita que vai acontecer. Então acompanhe esse vídeo até o final e bora para o conteúdo. Bom, meus amigos, uma das metas estipuladas no novo programa de governo é o combate à descriminalização, a descriminalização dos imigrantes, o combate à xenofobia e também a concessão aos imigrantes de direitos fundamentais, que esses direitos sejam de fato gozados pelos imigrantes. E a gente precisa entrar no contexto de Portugal. A gente sabe que existe uma parcela da população mais conservadora que tem uma visão preconceituosa e xenofóbica em relação aos imigrantes. Então a gente sabe também que durante o período de eleição, muito se debateu em relação à questão migratória e havia um temor muito grande por parte dos imigrantes, por parte dos brasileiros, que um governo de direita pudesse assumir o poder. E foi o que aconteceu. O primeiro-ministro Luís Montenegro é mais à direita, uma centro-direita, e tem uma visão diferente do Partido Socialista em relação à imigração. Mas já é pacífico dentro de Portugal, tanto pela direita quanto pela esquerda, e eu não estou falando de extremos, que o país precisa de imigrantes. Mas a imigração precisa ser regulada, precisa ser controlada. E esse é o pensamento do novo primeiro-ministro, do novo governo de Portugal. Então, existe a tentativa, existe a iniciativa, na verdade, de combater a xenofobia e a descriminalização de imigrantes, porque o país entende que precisa desses imigrantes. Inclusive, isso é citado no programa de governo. Então, quando Portugal pensa em crescimento financeiro, em crescimento demográfico, ocupação do território, só os portugueses não dão conta, gente. Isso está muito claro. Então, para a economia poder crescer, o país precisa dos imigrantes. Isso está consolidado. E é exatamente por precisar dos imigrantes para ter esse crescimento econômico que o governo português está tomando a iniciativa, é um dos objetivos, uma das metas no programa de governo, que haja um combate a essa xenofobia e tentar proporcionar para os imigrantes também direitos fundamentais, direitos humanos de acesso à saúde, educação, enfim, mas desde que isso ocorra de uma forma coordenada, controlada, regulada. Então, essa é uma das metas que eu achei muito importante trazer para vocês em relação ao programa de governo. E olha, se você está gostando desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com outra pessoa que você sabe que quer morar legalmente em Portugal e já ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo. Só é desse jeito. Só existe essa forma do YouTube entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade. É você deixando seu like e se inscrevendo no canal. E outra coisa, eu queria que você comentasse aqui sugestão de vídeo para que a gente pudesse gravar, possa trazer conteúdos mais
voltados para o que vocês estão precisando, para o que vocês estão querendo saber. Então comenta aqui quais assuntos que vocês querem que a gente fale, e também no final do vídeo, comenta se você gostou desse vídeo e o que você acha em relação às mudanças do novo governo de Portugal. Bom, outro aspecto que chamou muito a minha atenção, foi uma segunda meta estipulada no novo programa de governo, foi em relação ao controle de fronteiras. Controle de fronteiras porque Portugal está sofrendo pressão da União Europeia. Exatamente porque, imagina só, em todos os países que você vai morar, você precisa de um visto para poder morar. Portugal permite hoje ainda a possibilidade de você entrar como turista e solicitar a manifestação de interesse. Isso não é visto com bons olhos pela União Europeia e pelos demais países que compõem a União Europeia, porque muitas vezes os imigrantes usam Portugal como porta de entrada, entram, conseguem a manifestação de interesse e depois entram pelas fronteiras dos outros países e vão se deslocar dentro da União Europeia. E é pacífico em todos os países que a compõem, que se você quer residir no país, você precisa de um visto, entende? Então é exatamente por isso que Portugal está sofrendo uma extrema pressão da União Europeia para controlar as fronteiras e controlar a questão imigratória. Muito se discutiu também em relação à R da CPLP, porque a R da CPLP, o visto CPLP, não seguiu os padrões determinados pela União Europeia, e a União Europeia fez uma denúncia formal a Portugal, exatamente para que eles pudessem se adequar a isso. Então, uma das metas determinadas no programa de governo é que Portugal controle a sua fronteira. E como isso pode impactar, como isso pode implicar os brasileiros? A gente sabe, infelizmente a gente sabe, que ainda existem muitos imigrantes, muitos brasileiros, que caem naquela velha ladainha de que entrar como turista é algo positivo, é algo mais fácil, é mais rápido. E o contexto de Portugal não aponta para isso. Exatamente porque a fronteira está sendo controlada. Nos últimos meses, se comparado com anos anteriores, nunca tantos imigrantes foram barrados nos aeroportos. Por quê? A GNR, a PSP estão fazendo o controle dos aeroportos, que é exatamente para atender a essa meta do novo governo de controlar as fronteiras. Então, se você quer morar em Portugal, o caminho não é entrar como turista. O caminho correto, a porta da frente, é buscar um visto de residência. Então, se você ainda tem esse pensamento de entrar como turista, muito cuidado, muita atenção, porque você pode ter sérios problemas e ser barrado no país. Então, eu achei importante trazer essa meta estipulada pelo novo governo de controlar as fronteiras para vocês entenderem como isso também pode impactar a questão dos imigrantes que pensam em ir como turista, os brasileiros que pensam em ir como turista. Agora, se você quer morar legalmente em Portugal, o caminho é o visto, você já sabe que você tem diversos vistos de residência para isso. Então, os brasileiros que pensam em entrar legalmente no país não serão impactados, exatamente porque o país precisa de imigrantes e o país concedeu a quem quer trabalhar no país um visto de procura de trabalho, um visto muito acessível para você que quer morar em Portugal. Então, se você quer morar legalmente, você não é impactado, você deve buscar a porta da frente, deve entrar com o visto dando carteirada. Olha, e para alcançar essas metas que eu falei para você, no programa de governo tem algumas medidas que serão tomadas e eu vou ler aqui para vocês para que vocês fiquem por dentro. Eu vou espelhar aqui na tela essas medidas, vou bater um print e mostrar para vocês. Vamos lá. Combater a imigração ilegal e o tráfico humano, prevenindo e protegendo as vítimas dessas práticas, apoiando devidamente as forças e serviços de segurança envolvidos nesse combate. Controle de fronteiras. Aqui, meus amigos, um ponto muito, muito importante sobre a questão da autorização de residência, sobre a questão de quem quer viver legalmente em Portugal. Uma das medidas adotadas para alcançar as metas previstas é ponderar a alteração do regime para que as autorizações de residência se baseiem em contratos de trabalho previamente celebrados ou através do visto de procura de trabalho. Gente, esse é um ponto que eu achei muito importante conversar com vocês. Existe, como eu falei para vocês, um descontentamento por parte da União Europeia sobre essa manifestação de interesse, esse instrumento que permite que o turista possa se legalizar no país. E é exatamente por isso que vai começar a ser discutido agora em Portugal, diante desse novo governo, a possibilidade de não existir mais a manifestação de interesse e deixar a autorização de residência, a concessão da autorização de residência, somente para aqueles indivíduos que já possuam o contrato de trabalho ou que estejam entrando com o visto de procura de trabalho. Então,
isso é um aspecto muito importante para você analisar o contexto de Portugal, o contexto desse novo governo. Então, isso vai entrar em pauta, isso vai ser discutido nos próximos meses, nos próximos anos, que não tem outra forma de você imigrar. E vai deixar, ainda tem a forma de você entrar como turista. Mas ao longo do tempo, muito brevemente, isso vai deixar de existir. Essa brecha vai deixar de existir, porque essa é a postura do novo governo em relação a isso, é controlar a imigração. Olha, outras medidas anunciadas para alcançar as metas. Lutar contra a xenofobia e a exclusão social, implementando estratégias de combate a qualquer discriminação e promovendo a inclusão social dos imigrantes, ou seja, ter um tratamento humanizado em relação aos imigrantes. O país precisa de imigrantes, gente, isso está mais do que claro. Gerir de forma eficiente a imigração legal, incluindo medidas de proteção internacional e medidas de integração. Gerir de forma eficiente a imigração legal. Imigração irregular, ilegal, vai ser barrada, gente. Discussão sobre acabar com a manifestação de interesse. Esse foi um ponto que eu anotei e que era pra gente discutir. Não está presente exatamente esse termo no programa de governo, foi algo que eu achei interessante a gente discutir, que a gente já falou. E aí, meus amigos, esse é o atual cenário, isso é o que pensa o atual governo de Portugal. Então foram essas informações trazidas pelo novo programa de governo. E eu preciso destacar para vocês, gente, que qualquer alteração, qualquer mudança que venha a acontecer, vai precisar passar por uma mudança na lei do estrangeiro. E isso necessariamente vai passar pelo parlamento. E o que é interessante a gente pensar em relação a isso? Que mesmo que haja essa discussão, haja esse interesse em fazer a mudança, ao passar pelo parlamento, o PS, que é o Partido Socialista, que é mais aderente à questão imigratória, que tem uma política mais flexível em relação aos imigrantes, vai entrar nessa discussão. Porque o PS, apesar de não ter formado a maioria dos membros do parlamento, é uma coligação que tem uma grande representatividade. Então, isso não vai ser feito às pressas, isso não vai ser feito de uma forma discricionária pelo novo primeiro-ministro. Isso vai ter que passar pelo parlamento. E o PS vai entrar para contribuir nessa discussão. Então, meus amigos, sempre a gente precisa ter a base legal. A gente precisa ter a base formal, as informações precisam ser de veículos oficiais para a gente poder ter dimensão em relação a isso. Mas o que a gente consegue tirar dessas informações é que está muito claro o objetivo do novo governo: controlar a imigração, controlar a fronteira e combater a imigração desregulada. E ao combater a imigração desregulada, favorecer a imigração legal e conceder aos imigrantes que estão legalizados direitos fundamentais, um tratamento especial para poder gozar dos seus direitos, de poder viver como qualquer outro português no país. Então, meus amigos, qual o pensamento? De acordo com o programa de governo, precisamos dos imigrantes, as portas estão abertas, mas não estão escancaradas. Então, para você que pensa em morar em Portugal, você precisa buscar o visto de residência. Esse é o caminho, essa é a porta da frente, esse é o caminho que você merece seguir para que você não tenha problemas em relação ao seu processo migratório, à sua imigração na hora de passar por Portugal. Então, assim, meus amigos, o visto pode ser solicitado individualmente. A gente tem diversos conteúdos aqui no canal, exatamente para que você consiga entender quais são os documentos necessários, como fazer, quais são as taxas consulares, como fazer para pagar. Então a gente tem conteúdo sobre todos os tipos de visto aqui no canal para que você possa maratonar. E se você tiver interesse, a gente pode cuidar do teu processo migratório, a gente pode cuidar da tua aplicação de visto. Primeiro identificando o visto mais adequado para você, depois montando a tua documentação, organizando tudo, deixando tudo pronto para fazer a melhor aplicação possível, atendendo a todos os requisitos que estão presentes na lei. E dessa forma, esse visto vai ser concedido e você vai viver o seu sonho de morar em Portugal. Então, se você tiver interesse, eu quero fazer parte do teu projeto Portugal, eu vou deixar aqui na descrição o nosso link para contato e eu já estou te esperando para isso. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender quais são as próximas mudanças em relação à questão migratória em Portugal, como pensa o novo governo baseado no programa de governo apresentado e como você deve se preparar
qual caminho você deve seguir, que é o visto de residência. Então eu quero agradecer o teu like, a tua atenção e pedir que você deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos para a gente fazer, de conteúdos que você quer saber, e também peço que você comente se você gostou ou não desse vídeo. Já estou te esperando no próximo conteúdo. Até mais!